Você já parou para olhar um farol e sentiu um arrepio subir pela espinha? Essas torres solitárias, cravadas em penhascos esquecidos ou ilhas perdidas no meio do nada, parecem mais do que simples guias para navegantes. Elas guardam segredos, segredos que o mar sussurra, mas nunca explica. Hoje vou te contar 3 histórias reais e profundamente perturbadoras sobre faróis. São relatos que misturam o humano, o sobrenatural e o proibido. Histórias que vão te fazer questionar o que realmente se esconde na luz que corta a escuridão. Antes de mergulharmos nesse abismo, faça um favor a si mesmo. Clique no botão de inscrever e deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias que vão te manter acordado, com as luzes acesas até o amanhecer. Preparado? Então, apague as luzes, porque o que vem a seguir não é para os fracos. Era o inverno de 1898, na costa selvagem de Newfoundland, Canadá. O farol de Pedra Negra erguia-se como uma sentinela solitária sobre um penhasco que desafiava o Atlântico. A torre, com seus 112 degraus de pedra fria, era operada por um único homem, Elias Morrow, um ex-marinheiro de 52 anos, de rosto marcado pelo sal e olhos que pareciam enxergar além do horizonte. Elias era um homem de poucas palavras, conhecido por sua solidão. Os pescadores locais contavam que ele tratava o farol como um velho amigo, sussurrando para a lâmpada de óleo enquanto a acendia, como se ela pudesse responder. Mas algo naquela torre começou a mudar Elias. Algo que ninguém, nem mesmo ele, poderia prever. Em novembro daquele ano, um navio de suprimentos aportou na ilha. O farol estava apagado. Algo impensável para um guardião como Elias. O capitão do navio, Thomas Reed, subiu os degraus da torre, cada passo ecoando no silêncio opressivo. O vento gelado cortava como facas, e a porta do farol estava entreaberta, rangendo lentamente. Dentro, o ar cheirava a sal e algo mais, algo metálico, como sangue velho. Não havia sinal de Elias. A lâmpada do farol estava intacta, mas o óleo que a alimentava havia sido derramado pelo chão, formando poças escuras que refletiam a luz fraca da lanterna de Thomas. Sobre a mesa da pequena cozinha, um diário aberto exibia uma frase escrita com letras tortuosas, como se a mão que a escreveu tremesse de medo. Ela canta para mim todas as noites, e eu não consigo mais parar de ouvir. Elias nunca foi encontrado. Seu desaparecimento poderia ter sido apenas mais uma tragédia do mar, mas o que veio depois transformou o farol de Pedra Negra em lenda. Pescadores começaram a relatar coisas estranhas. Nas noites de tempestade, quando o mar rugia e o vento uivava, uma luz fraca brilhava do topo do farol apagado. Não era a luz quente da lâmpada de óleo, mas um brilho esverdeado, pulsante, como o coração de algo vivo. E com ele vinha um som, um cântico baixo, melódico, mas profundamente perturbador. Era a voz de uma mulher, dizem, chamando, implorando para que alguém subisse ao farol. Os mais velhos da vila alertavam: não olhe para a luz, não escute o canto. Em 1901, um jovem pescador chamado Samuel decidiu desafiar as histórias. Ele era corajoso, ou talvez apenas jovem demais para temer o desconhecido. Numa noite sem lua, armado apenas com uma lanterna e sua Bíblia, ele subiu ao farol. 3 dias depois, ele voltou à vila, mas não era mais o mesmo. Seus cabelos, antes negros, estavam brancos como a espuma do mar. Seus olhos, vidrados, pareciam fixos em algo que ninguém mais podia ver. Ele não falava, apenas tremia, apontando para o horizonte. No bolso de sua jaqueta, encontraram um pedaço de papel amassado com as palavras rabiscadas. Ela está na luz, ela vê tudo. Samuel morreu semanas depois, sem nunca revelar o que encontrou. O farol de Pedra Negra foi abandonado logo após o incidente. Mas até hoje,
Marinheiros dizem que o cântico ainda ecoa em noites de tempestade. Alguns juram que, se você olhar diretamente para o brilho esverdeado, verá uma figura na janela do farol. Uma mulher de cabelos longos, com olhos que brilham como o próprio mar. Quem ela é? Alguns acreditam que é um espírito preso à ilha. Outros dizem que Elias descobriu algo no farol que não deveria. Talvez ele tenha ouvido demais. Talvez tenha respondido ao chamado. Como disse H.P. Lovecraft, o medo mais antigo e mais forte da humanidade é o medo do desconhecido. O que Elias encontrou naquela torre permanece um mistério. Mas uma coisa é certa, o farol de Pedra Negra não é apenas um lugar. É um segredo que o mar guarda com ciúmes. E ele não gosta de ser desafiado. Se você está sentindo aquele frio na espinha, não se esqueça, clique no botão de inscrever e deixe seu like para apoiar o canal. E nos comentários, conte pra gente. Você teria coragem de subir até o topo de um farol como esse? Vamos para a próxima história. Se você estiver pronto para ir mais fundo, na década de 1970, na costa do Oregon, EUA, o farol de Cabo Desespero era um lugar temido pelos marinheiros. Apelidado de O Farol dos Perdidos, ele ficava em uma das áreas mais traiçoeiras do Pacífico, onde correntes engoliam navios inteiros e o nevoeiro parecia vivo, engolindo tudo em seu caminho. Em 1974, esse farol se tornou o cenário de uma história que ainda faz os moradores locais sussurrarem, com medo de falar alto demais. O farol era operado por um casal, Margaret e Henry Walsh, ambos na casa dos 40 anos. Eles se mudaram para lá em busca de paz, fugindo da agitação da cidade. Margaret era uma mulher reservada, que passava horas pintando o mar ao entardecer, capturando os tons de vermelho e cinza em suas telas. Henry, por outro lado, era fascinado por rádios, sempre sintonizando sinais distantes em seu equipamento antigo, como se procurasse algo além do horizonte. No começo, eles pareciam felizes. Mas o isolamento do farol começou a pesar, como uma sombra que cresce lentamente. Em uma noite de outubro, durante uma tempestade que fazia as janelas do farol estremecerem, Henry captou um sinal estranho em seu rádio. Era uma voz abafada, falando em uma língua que ele não reconhecia. O som vinha e ia, como se fosse carregado pelo vento. Margaret, que estava pintando na sala ao lado, começou a ouvir a mesma voz, mas não pelo rádio. Ela dizia que vinha do mar, como se as ondas sussurrassem seu nome. Nos dias seguintes, o casal mudou. Margaret ficava horas olhando para o horizonte, murmurando para si mesma. Henry, obcecado, passava noites ajustando o rádio, tentando captar o sinal novamente. Eles começaram a brigar. Margaret acusava Henry de mexer com coisas que não entendia. Henry dizia que ela estava louca, que o isolamento a estava quebrando. Uma semana depois, um barco de resgate chegou ao farol, após um chamado de emergência. O rádio de Henry emitira um sinal de socorro, mas ninguém respondeu quando a guarda costeira tentou contato. Ao chegarem, encontraram o farol trancado por dentro. Quando arrombaram a porta, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do mar. Margaret estava sentada na sala, olhando para uma tela em branco. Seus olhos estavam vazios e ela murmurava: "Eles estão vindo. Eles sempre vêm." Henry havia desaparecido. Suas roupas, seu rádio, tudo estava lá, mas ele não. A busca por Henry durou semanas, mas nenhum traço dele foi encontrado. O que tornou essa história ainda mais perturbadora foi o que encontraram no rádio. Um técnico analisou o equipamento e descobriu que o sinal captado não vinha de nenhuma frequência conhecida. Era como se algo ou alguém estivesse transmitindo diretamente para o farol. Na última gravação, havia um som que ninguém conseguiu explicar. Um grito abafado, seguido por um gorgolejo, como se alguém estivesse sendo engolido pelo mar.
Margaret foi internada em um hospital psiquiátrico, onde passou o resto de seus dias desenhando a mesma imagem. Uma figura indistinta, com olhos brilhantes como faróis, emergindo das ondas. Ela morreu em 1981, mas suas pinturas ainda circulam em fóruns na internet. Alguns dizem que, se você olhar para elas por tempo demais, pode ouvir o mesmo sussurro que ela ouviu. O farol de Cabo Desespero foi desativado após o incidente. Mas marinheiros dizem que, em noites de tempestade, o rádio ainda capta sinais. E às vezes, uma voz sussurra nomes de pessoas que estão no mar. Como disse Edgar Allan Poe. Tudo o que vemos ou parecemos é apenas um sonho dentro de um sonho. O que Henry e Margaret encontraram no Cabo Desespero era apenas o isolamento ou algo mais antigo, algo que vive nas profundezas, esperando ser ouvido. Você está acompanhando? Então, não esqueça de clicar em inscrever e deixar seu like. Essas histórias estão só começando a ficar mais sombrias. Nos comentários, conte, você já ouviu algo estranho em um rádio? Vamos para a última história, e essa vai te fazer repensar tudo. Na costa da Escócia, escondido entre falésias traiçoeiras, está o farol de Ilha das Brumas. Construído em 1847, ele era conhecido por sua história de tragédias, naufrágios, desaparecimentos e guardiões que enlouqueciam com o isolamento. Mas em 2003, um caso moderno trouxe esse farol de volta aos holofotes e ao terror. Naquela época, o farol era operado por um sistema automatizado, mas ainda recebia visitas ocasionais de técnicos. Em setembro de 2003, uma equipe de 3 homens, David, Paul e Michael, foi enviada para reparar a lâmpada principal, que parara de funcionar sem motivo aparente. Eles chegaram numa manhã enevoada, com o mar calmo, mas havia algo errado. O ar parecia denso, como se a ilha estivesse prendendo a respiração. David, o líder, anotou em seu diário que, ao entrar no farol, sentiu um cheiro estranho. Metal queimado misturado com algo podre, como carne deixada ao ar livre. Os homens começaram o trabalho, mas logo perceberam que o farol não estava tão vazio quanto parecia. Portas se abriam sozinhas, ferramentas desapareciam, e à noite eles ouviam passos no topo da torre. Paul, o mais jovem, dizia que via sombras se movendo na névoa, sempre fora do alcance da luz. Michael, o cético, ria e dizia que era o vento brincando com a mente deles. Mas, na terceira noite, tudo mudou. Durante o jantar, a luz do farol acendeu sozinha, e não era a lâmpada que eles estavam consertando. Era uma luz fria, quase azul, que pulsava como um coração. Com ela, veio um som, um arranhar nas paredes da torre, como unhas raspando metal. Os homens subiram a escada em espiral, o coração disparado, mas o topo estava vazio. Na manhã seguinte, encontraram um gravador digital no quarto de David. A mensagem, gravada às pressas, dizia: "Não subam, ela está aqui." A equipe de resgate chegou no dia seguinte e encontrou apenas Paul, encolhido no chão, murmurando sobre a sombra na luz. David e Michael haviam desaparecido. A busca durou semanas, mas nenhum sinal deles foi encontrado. O gravador foi analisado e a voz na mensagem não pertencia a nenhum dos 3 homens. Era uma voz grave, distorcida, repetindo a mesma frase em loop. O farol de Ilha das Brumas foi selado após o incidente. Mas em fóruns online, moradores locais dizem que a luz azul ainda aparece em noites de névoa. E há quem jure que se você ficar tempo suficiente na ilha, verá uma sombra se movendo na janela do farol. Uma figura alta, sem rosto, que parece observar o mar. Como disse Stephen King, os monstros são reais e os fantasmas também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. O que aconteceu na Ilha das Brumas? Era a mente dos homens, quebrada pelo isolamento? Ou havia algo na névoa, algo que nunca deveria ter sido visto?
Essas 3 histórias nos mostram que os faróis, essas sentinelas do mar, guardam mais do que apenas luz. Eles escondem segredos, vozes, sombras, coisas que talvez nunca entenderemos. Você acredita que essas histórias são reais? Já sentiu algo te observando na escuridão? Deixe sua história nos comentários. Queremos saber. E se você gostou desse mergulho no terror, clique em inscrever, ative o sininho e deixe seu like. Afinal, tem certeza de que está sozinho agora? Até a próxima, se você ousar voltar.